Bom dia, irmãos. Um prazer estar com os irmãos. A gente gostaria de lembrar, o pastor, ele está no período de descanso, nas suas férias, e nos deu a incumbência, eu e mais alguns, a gente trazer algumas mensagens. Mas antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de agradecer, eu recebo de vez em quando algumas mensagens de alguns irmãos. Queria agradecer porque, no final do ano passado, o Senhor deu a grata oportunidade, de poder finalizar o seminário. Parece muito fácil, quando o pastor fala em hebraico, mas é difícil pra caramba, Kito? E aí eu gostaria de agradecer aos irmãos pelas orações, pelas mensagens ao longo desse período. Foram 4 anos, o Pedro sabe muito bem como é isso, 4 anos de luta, de crises às vezes na fé também, mas o Senhor, ele sustentou. E eu gostaria que os irmãos abrissem, o nosso tema, nós vamos falar ao longo desse mês todo sobre unidade e individualidade, de alguma forma. Na quarta-feira, João, ele trouxe um tema, como a gente viver a individualidade sem ferir a unidade. E hoje é um tema parecido, só que ao contrário. Como é que a gente vive a unidade sem ferir a individualidade? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Você vai vir lá de Gênesis, vai passando pelo Pentateuco, passa ali por Reis, Crônicas, Neemias, depois de Esdras. Neemias, capítulo 4. Eu vou ler um versículo com os irmãos, mas se os irmãos puderem manter as Bíblias abertas, a gente vai caminhar por Neemias. Neemias capítulo 4, verso 6. A palavra do Senhor diz assim: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vou repetir. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Na versão que está ali projetada, nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Está até melhor do que a minha tradução. Estava totalmente dedicado. Vamos orar. Senhor, te pedimos, ó Deus, que tu fale aos nossos corações, que tu nos use e flua através de nós a tua mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Neemias, ele não começa com pedras caídas, embora seja o que parece. Ele começa com um coração quebrantado. Historicamente, o livro ele fala sobre um momento difícil que o povo de Israel estava vivendo, o povo de Deus vivia. A gente está aqui no século V a.C., num contexto pós-exílico. A Babilônia era a que detinha, o poderio. Se a gente traduzisse, a Babilônia seria os Estados Unidos, a Rússia ou a China de hoje em dia. Jerusalém já havia recebido um primeiro retorno com Zorobabel, o templo já estava sendo reconstruído, a lei já havia sido restaurada um pouco com Esdras, mas a cidade ela continuava aberta, ela continuava exposta, vulnerável. E isso daqui é fundamental para que nós possamos entender o contexto. Por quê?
Porque para o judeu, principalmente, para aquela época, uma cidade sem muro era uma cidade exposta a perigo. Um culto sem muro, para ele, seria um culto sem uma proteção. É uma espiritualidade sem uma estrutura relacional. Então, na mentalidade deles, o muro não era apenas uma engenharia urbana. Ele era a identidade nacional. Quanto maior o muro, mais forte a cidade, mais poder a cidade tinha. Significava proteção coletiva. Ninguém entra tão fácil. Tanto é que, se os irmãos analisarem a história lá, né, de Raabe, ela tinha uma casa na muralha. Então era um muro forte para ter uma casa. O muro era o que fazia distinção do povo de Deus em meio às nações. Uma cidade sem muros era uma cidade sem honra, uma cidade sem futuro, sem segurança. Neemias, então, ele percebeu algo que muitos não perceberam. O problema de Jerusalém, ele não era um problema político. Ele era um problema teológico. Não era apenas externo, era um problema relacional. Não era sobre os inimigos de fora, era sobre a fragmentação dos de dentro. Por isso, Neemias pega a espada e começa a matar todo mundo. Claro que não. Neemias chora. Neemias ora. Neemias jejua. E quando age, ele não age como um herói solitário. Ele não abre a camisa e tinha a capa do super-homem por debaixo. Neemias, ele não começa com discursos inflamados, nacionalistas. Ele anda pela cidade à noite. Ele observa em silêncio, vê as ruínas com os próprios olhos. Antes de convocar a obra, ele assume o peso da realidade. E aí, então, ele diz: vede a miséria em que estamos. Não é vocês estão, é nós estamos. E a unidade, ela começa quando nós nos incluímos no problema. E isso é muito poderoso, irmãos, porque não tem corpo sem corresponsabilidade. Então o povo, ele responde: levantemo-nos e edifiquemos. O texto diz então que eles se fortaleceram e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, essa expressão no original, lá no hebraico, que eu não vou fazer igual o pastor de repetir, ela carrega uma ideia de encorajamento mútuo. Não de empolgação momentânea, mas é uma coragem que vem sendo construída. É um povo que decide assumir a identidade coletiva deles. E aí eu quero fazer uma separação, porque a gente ouve muito, né, dizer que a salvação, ela é individual. Quantos de vocês já ouviram isso? Nós mesmos já até falamos isso. A salvação é individual. E está certo. Mas o reino é coletivo. Você não vai ficar quietinho lá no céu, né, sozinho, né? Não. O reino é coletivo, o céu é coletivo. Ninguém vai ser salvo pelo outro. Mas também ninguém vai viver o reino sozinho. A Bíblia não aponta para um céu de indivíduos. Ah, não, é o céu de Moisés. Não, é um céu de um povo, de um corpo, de uma igreja, de uma família. É uma cidade. O céu é coletivo. O céu é coletivo.
E Neemias nos mostra isso de forma prática antes mesmo do Novo Testamento formular isso teologicamente para a gente. O capítulo 3, ele vai mostrar, ele vai provar que a unidade, ela não destrói a individualidade. Pelo contrário, ela organiza, ela valoriza, ela direciona quem cada um é. Mas antes da gente chegar lá no capítulo 3, a gente precisa entender que Deus não nos chamou apenas para crer juntos. Todo mundo está aqui porque crê na mesma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas Deus nos chamou para vivermos juntos. Essa é a maravilha do Evangelho. Não apenas para ser salvos, mas para sermos um corpo. E é a partir dessa convicção que Neemias 3 vai fazer sentido. Nós lemos o 4, que é a consequência do 3. Sem ela, o texto ele vai virar um texto chato, como muitos acham. Com ela, o texto ele vai se tornar uma das maiores lições bíblicas sobre uma igreja saudável, madura e ajustada. E é isso que nós queremos lembrar no dia de hoje. E é isso que nós vamos enxergar agora. Primeiro ponto que eu queria levantar com vocês. Tá grudado, quase que eu faço besteira. Primeiro ponto que eu quero levantar com vocês, que o Senhor colocou no nosso coração, é que Deus, ele constrói unidade sem ferir a individualidade. É o tema. Sem anular quem nós somos. E aí vem o Neemias 3. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Então o sumo sacerdote Elisabe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles os consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó. Ao lado deles, Zacur, filho de Enri. Os filhos de Asená reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões dos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao lado deste, Mesulão. Ao lado deste, nós vamos ver um monte de nomes. E às vezes você já leu Neemias, mas chegou em Neemias 3 e falou assim, que versículo chato. Parece genealogia, né? A gente pula. Mas aqui é um mistério maravilhoso, que é o mistério da unidade. Neemias 3, à primeira vista, é um capítulo estranho, longo, repetitivo, cheio de nomes difíceis, né? Ananiel, Essaná, eu quase falei ali os filhos de Henrique. Daria para construir um muro sozinho, né, Edel? Muitos tratam esse capítulo 3 como uma lista burocrática, quase dispensável da palavra de Deus. Mas, biblicamente, esse capítulo, na realidade, é um manifesto para aquilo que vai acontecer depois, no Novo Testamento. Aqui, Deus está nos ensinando algo profundo. O reino é construído por anônimos em massa. O reino poderia, na realidade, ser construído por anônimos, mas Deus, ele faz questão de tornar essas pessoas conhecidas. Então eu vou repetir, ele não tem o reino de Deus, ele não é um reino de anônimos. Ele é um reino de pessoas conhecidas, que são chamadas e que se posicionam. O texto faz questão de registrar nomes, de registrar famílias. Joiada, filho de Passé e Melusão, filho de Bezoídas, repararam o portão velho. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Ararias.
isso não é um detalhe histórico acidental. O Espírito Santo, ele poderia ter resumido com uma simples frase. E Neemias tinha escrito: o povo reconstruiu o muro. A Bíblia seria a mesma. A palavra de Deus. Mas ele escolhe nomear, porque para Deus a unidade ela não significa invisibilidade. Deus ele não apaga o rosto de cada um do seu povo. Muito pelo contrário, ele reconhece cada um. E, irmãos, a beleza da gente servir aqui na segunda igreja, e eu posso dizer isso porque eu já estou aqui há 10 anos, é que somos a segunda igreja. As pessoas conhecem a segunda igreja, mas nós também temos liberdade para sermos quem nós somos. A CIB, ela não é uma organização, ela é um organismo. Como toda igreja deveria ser, como toda igreja de Cristo deveria ser. É claro, tem um CNPJ, mas a igreja do Senhor ela é um organismo vivo. Ela é formada pelo Marivaldo, que de repente vocês nem veem, mas que faz chegar a imagem desse culto para quem não pode estar aqui. Ela é formada pelo Marcos, pelo Pedro, pelo João, que faz com que o som ele saia para que a gente ouça. Mas a gente só ouve quando está muito baixo ou quando dá microfonia. Ela é formada pela Lídia, pela Raquel, pela Vânia, pelo Manel, que te receberam com um sorriso no rosto, dando um bom dia. E tantos outros que já se foram ou estão aqui. Nós somos a segunda igreja. Mas nós somos Ramon, Edelto, Pedro, Paulo, Silas. E Deus conhece cada um pelo seu nome. Hoje na classe nós estávamos discutindo isso, né? Um assunto pesado, né? Se você não estava na EBD, eu não vou falar qual é o assunto, só para você ficar curioso e vir na semana que vem. Mas um assunto pesado. E às vezes a gente não sabe quem está triste do nosso lado, porque eu não olhei para o lado. A Fernanda falou, poxa, dá um bom dia. E nós precisamos olhar para o lado, de fato. Porque a gente só vai, não só olhando para o lado, porque eu entender que o João está triste, não vai ser num domingo. Eu tenho que caminhar junto. Então, cada grupo, Jerusalém não foi diferente do que nós vivemos aqui na segunda igreja. Cada grupo reconstruiu um trecho diferente. Uns trabalharam perto de casa, outros trabalharam longe. Alguns eram sacerdotes, outros artesãos, outros líderes. Ninguém faz tudo sozinho. Ninguém escolhe tudo, ninguém controla tudo. E isso é importante porque destrói a ideia que hoje na modernidade nós temos, que unidade exige uniformidade. O pastor falou sobre isso no domingo. Nós temos a unidade da igreja, mas nós não somos robozinho. A nossa fé é racional. Nós confiamos no Senhor Jesus, mas nós não somos formatados. Nós não somos iguais e não precisamos ser iguais. Eu não preciso que todo mundo pense igual a mim. E se você pensa que todo mundo precisa pensar igual a você, pode ser que você esteja no lugar errado. Deus não pede que você seja o outro para servir. Ele pede que você seja fiel onde Ele te colocou. E aqui está um princípio fundamental
que Neemias traz para a gente hoje, a individualidade, ela nunca vai ser um problema na unidade. O problema é o ego. O problema é o ego. Neemias 3 mostra que a identidade ela não é eliminada. A competição, sim. Ele não elimina a diferença entre cada um. Você vê que a palavra de Deus fala, ao seu lado estava Gedaías, filho de Arafias, que fez os reparos em frente da sua casa, e ao seu lado Atos, filho de Azabeias, que fez os outros reparos. Cada um trabalha no seu trecho, sem disputar o do outro, sem desmerecer o do outro, sem abandonar o seu. E tem muitos que adoecem na igreja de Cristo porque acham que precisa fazer o que o outro faz. Ah, meu irmão, se eu tivesse que cantar ou tocar igual a Renata toca, eu estava lascado. Eu não sei. E olha que eu já tentei. Mas não sei se vocês... Não sei se eu posso falar de púlpito, mas... Eu posso sim, o Felipe me ajuda. Ele já fez uma peça sobre o Chaves aqui, então não tem problema. Mas eu pareço... Vocês já viram um episódio do Chaves aprendendo a tocar violão? Eu parecia o Chaves aprendendo a tocar violão. Não é o que eu fui chamado. Não é o que eu fui chamado. E se eu quisesse, eu ia adoecer. Porque eu ia me cobrar para tocar um violão muito bem tocado. E mais do que eu adoecer, vocês iam adoecer, porque ia ser um horror. Agora, eu poderia também fazer diferente. Puxa, eu queria tanto, mas não é meu dom, então eu me isolo por causa disso. A minha parte é muito pequena. Eu só oro. Meu irmão, você não só ora, você ora. Neemias 3, ele vai confrontar esses ambos. O texto, ele nos diz o seguinte, não existe parte insignificante quando Deus é quem dirige todas as coisas. E um muro, ele só vai ser forte quando todas as partes estiverem firmes. E é interessante notar que a palavra de Deus, ela não é um conto de fadas. É interessante notar que a Bíblia ela mostra que existem exceções. E no capítulo 3, se você ler, a palavra de Deus diz que os nobres de Tecoa não se dispuseram ao serviço. Estava todo mundo trabalhando, mas eu sou nobre, eu sou de Tecoa, não sei nem onde é, Pedro, mas de repente você pode me ajudar. De repente tinha, riqueza, tinha... Eu sou nobre, eu não preciso varrer o chão, construir. A Bíblia, ela não vai romantizar a unidade, ela mostra que sempre haverá quem prefira status à submissão. Talvez essa palavra não sirva para a gente, porque para mim é status. E para mim não é bom submissão. Mas a unidade verdadeira não é ausência de resistência. Vamos sempre ter resistência à unidade. A unidade verdadeira ela vem da perseverança, apesar dessa resistência. E como eu comecei falando, eu tive a oportunidade de ter alguns bons professores, Pastor Luiz Saião, Pastor Jonas Madureira. E em uma das aulas, o pastor Jonas Madureira, ele falou que Deus constrói o seu povo com uma lógica diferente da nossa. Deus ele não começa por um espetáculo, mas ele começa pela fidelidade. A obra de Deus avança não quando todos aparecem num palco, mas quando todos assumem o bastidor. Para a gente estar aqui pregando,
Teve gente orando antes, tem gente orando agora. Teve um preparo ao longo da semana. E é aqui que entra a beleza do texto. Quando eu estava meditando, eu imaginei o som daquela reconstrução. Martelo diferente, porque provavelmente eles não tinham as mesmas ferramentas. Ritmos diferentes, pessoas diferentes, mas todas ouvindo um único chamado. Não era silêncio, mas também não era caos. Era uma harmonia. A unidade, ela não é ausência do som. E aí eu não sei se vai dar certo, né? Eu falei com a Renata, ela falou para eu não fazer isso, mas eu gostaria de... O chefe é o Carlos Marcos. Eu posso quebrar a ordem do culto? Eu queria exemplificar o que é unidade e o que é individualidade. Não sei se vai dar certo, porque a gente está em poucos aqui. Mas o Henrique diz que a nossa igreja é uma das igrejas que melhores cantam, né? Então, não acho que vai ser difícil. E aí eu vou pedir para a Bruna, depois dar um pulo aqui no piano, mas a gente tem presente aqui na igreja um primeiro tenor? Não tem nenhum. Aí me quebra. Tem algum tenor? Aí me quebrou. Eu sei que... Tenor? Ai, Joel. Boa, Joel. Você pode vir aqui? E aí eu já vou aproveitar que eu sei que o Edelto é baixo. Vem o baixo. Tem mais um tenor? Vocês que são do coral, chama aí. Quem é outro tenor aí? Léo? Léo tá aí? Léo. Vamos lá. Vamos embora. Ele é o primeiro tenor? Show. E quem é barítono? Ó, eu aprendi, eu estudei, viu? Vamos aqui. Vamos. É rapidinho, gente. O Carlos Marcos deixou. Tomara que o pastor... Ó, Renato. Boa, Renato. Segurança, 375. 375 do cantor cristão? Eu acho que é 375. Pelo menos eu vi. Segurança. Eles vão botar ali para vocês lerem, ou aqui. E aí eu queria o seguinte, ó, a primeira estrofe canta o primeiro tenor. E aí, no refrão, entra todo mundo junto. É um hino conhecido. Calma aí. A Sarinha vai colocar pra gente. A Sarinha está na projeção. Ela também não é um rosto desconhecido. É 375? Tá certo, então. Viva o Google. Tô fazendo bagunça, né, Delta? O bom é que pega no susto. O Joel, não vai fazer isso comigo. Olha, vamos lá. Primeiro tenor, vamos... Vai. Quem vai reger eles? Pode ser a Fernanda. A Fernanda vai reger eles. Vai. Vamos lá. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, Filho de Deus. Ele me leva à glória. Agora o quarteto. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende sempre a Deus louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende sempre a Deus louvor. Segunda estrofe é o segundo tenor. Ao seu amor me submeti e extasiado
Quarteto. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Agora de terceira estrofe é mais difícil. É o baixo. Vou cantar o baixo. Sempre vivendo. Ao seu amor. Sempre vivendo. Sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Quarteto e a igreja. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Obrigado, irmãos. É diferente quando cada um canta separadamente e quando eles se juntam, não foi? O som da unidade é maravilhoso, meus irmãos. A maravilha da unidade. A unidade da igreja é maravilhosa. Imagina, né? A gente ouviu aqui um louvor, mas imagina que provavelmente, e não só eles cantando, né, mas a Bruninha também tocando, imagina aqueles martelos batendo, e provavelmente em algum momento Neemias ouviu Canta Minha Alma com aqueles martelos batendo. Neemias 3, ele vai nos libertar de dois extremos perigosos que o mundo vive hoje. O da supervalorização da individualidade, onde ninguém se submete ao todo, onde ninguém se submete a outra pessoa, e o da anulação pessoal, onde ninguém pode ser quem Deus quer que seja. Deus não nos chama para a gente perder a identidade, Ele nos chama para colocar a nossa identidade a serviço do reino. É isso que Deus faz conosco. Antes do muro ser fechado, Deus ele queria mostrar algo ou ensinar algo novo para aquele povo. Ele queria que eles tivessem o entendimento de que eles não só pertenciam a uma nação, eles não só pertenciam a Jerusalém, eles não só pertenciam a Israel, mas eles pertenciam uns aos outros. E é isso que nós precisamos ter em mente. A gente precisa sair daqui hoje olhando um para o outro. E quando isso acontece, a unidade deixa de ser um peso e torna-se um privilégio. Porque eu não sou menos por não fazer tudo, mas eu também não sou mais por fazer algo um pouco maior. Eu sou parte. O segundo ponto é que a unidade ela é revelada na pressão. O capítulo 4 ele não começa com esse versículo maravilhoso que nós lemos, que foi o 6º, que eles reconstruíram a muralha. Ele começa com Sambalá, que ouviu que estavam reconstruindo a muralha e ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus, na presença dos irmãos e do exército de Samaria. E aí o que ele disse? O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões? E aí Tobias, o amonita,
que estava com Sambalate, porque nenhum Sambalate anda sozinho. Tem sempre um Tobias do lado dele. E aí eu vou abrir um parêntese. Às vezes a gente chega e fala assim, não, mas a fofoca veio. É porque deu ouvido. Tobias estava junto com Sambalá. Ninguém fala sozinho. Se estiver falando, vai ser internado. E aí a palavra continua dizendo, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha. Aí Neemias, agora sim, ele pega, saca a espada e corta a orelha de Tobias. Não, isso aí foi Pedro. Ele ora novamente e ele diz, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam desposos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois provocaram a sua ira na presença dos reconstrutores. Em Neemias 4, quando o muro começa a ganhar forma, as vozes elas se levantam. Sambalate zomba, Tobias ridiculariza, o ambiente acaba se tornando pesado e é aí que a unidade ela é fortalecida. A oposição não aparece quando está todo mundo parado. Irmãos, se não tem oposição para a igreja do Senhor, provavelmente o Senhor da igreja não é o Deus dos céus. Se não tem oposição para a igreja do Senhor, o Senhor da igreja não é o Senhor dos céus. O inimigo, ele não se incomoda com uma igreja dividida. Ele não se incomoda com uma igreja parada, ele se incomoda com a igreja que avança. Né? As portas do inferno, elas têm medo da igreja que avançam. Porque a igreja está unida e em movimento. Então, a pressão, ela revela se nossa unidade ela é superficial ou espiritual. Neemias, ele, como nós lemos, ele não responde à zombaria com confronto verbal, ele não responde com violência, ele não responde com fuga. Ele responde com trabalho e oração. O texto diz o seguinte, o texto que nós lemos, o povo tinha ânimo para trabalhar. Não porque o cenário era favorável, não porque as coisas estavam fáceis, mas porque o coração estava alinhado. E quando o coração está alinhado em um propósito, quando vozes externas começam a nos dividir, isso é sinal que Deus está construindo algo grande. Deus está construindo algo grande na igreja do Senhor nesses últimos tempos. A igreja do Senhor que vem sendo perseguida em diversos países. No nosso não, nós temos aqui liberdade para culto. Mas em diversos locais tem irmãozinhos que não têm condição de fazer uma transmissão. Já passaram 4 Marivaldos na transmissão lá. Um monte já foi morto, Marivaldo. Deus não opera quando o povo está dividido. Ele opera quando nós temos um coração coletivo. Nós vivemos tempos em que discursos inflamados tentam nos empurrar para lados opostos. E vamos viver muito isso ainda esse ano, se duvidar. Mas em nome de Jesus aqui não. A Bíblia é clara, Deus não gera unidade por meio de polarizações. Ele gera unidade por meio da reconciliação. Deus, ele não tem lado. Ele não tem caminhos diferentes, ele é o caminho. Sambalá sempre vai tentar nos separar, sempre vai tentar fazer parar o muro para a gente discutir opinião. Sambalá e Tobias tinham opiniões. Tobias sempre vai tentar desqualificar a obra com algum tipo de ironia. Mas Neemias, ele lembra o povo.
quando você permanece focado no propósito de Deus, sem deixar se capturar por ruídos, por opiniões, por discussões vãs, a obra ela vai continuar. A unidade não é concordar em tudo. Unidade é decidir juntos que o reino é maior do que qualquer divisão temporária. É onde Deus ama, onde Deus une, é onde Ele governa. A obra ela não vai parar. E o terceiro e último ponto que eu quero colocar aqui para os irmãos é que em Cristo a individualidade é cuidada e a unidade é gerada. Neemias aponta para algo que só se completa com Jesus. Ele reconstrói muros, mas Cristo reconstrói pessoas. E é isso que ele quer fazer nessa manhã, reconstruir a gente. Talvez você está machucado, está quebrado, pegou fogo, caiu. Jesus ele está para nos reconstruir. Neemias organiza o povo ao redor de um propósito comum. Jesus, ele reúne pessoas feridas em torno da graça, da maravilhosa graça de Jesus. O que Neemias faz com as pedras, Cristo faz com os corações. E aqui está o centro da nossa fé, irmãos. A unidade do povo de Deus não nasce do esforço humano, ele nasce da obra de Cristo. Jesus nunca anulou nenhum indivíduo. Ele sempre chamou pelo nome. É Pedro, é Filipe, é Tiago, é João, é Judas. Ele vê Zaqueu numa árvore e fala: Zaqueu, desce depressa. Ele conversa com Nicodemos. Ele vai até o leproso e toca no leproso. Ele vai e é tocado e para uma caminhada para falar com uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher impura. Ele vai até a casa que está em luto e transforma o luto em festa. Esse é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. Ele restaura pessoas para que a gente possa pertencer. E aí vem um outro ponto que nós precisamos entender. Ele restaura as nossas vidas para que nós possamos pertencer. Não existe corpo sem igreja. Ah, não, mas eu sou de Cristo, mas eu não preciso da igreja. Ao mesmo tempo que Jesus ele nos salva e nos reconstrói, ele não nos reconstrói para que a gente fique no isolamento. Ele nos constrói para formar um corpo, uma família, um só rebanho, um só Senhor. A salvação, ela é pessoal, mas o caminho do reino, ele vai ser sempre comunitário. Não existe cristianismo solitário. Nós somos enxertados, ligados e ajustados em Cristo. E ninguém, mesmo que alguém já tenha te dito que aqui não é o seu lugar, ninguém é descartável. Eu quero dizer para você hoje, aqui sim é o seu lugar, na casa do Pai. Aqui é o seu lugar. A cruz é o lugar onde isso se encontra. Ali Jesus resolve o problema do indivíduo. Ele acaba com o pecado. Mas ele também resolve o problema do povo. Ele acaba com a separação. Agora nós somos regenerados. O pecado não governa mais sobre nós. E nós somos ligados a Cristo. Ele derruba muros, reconcilia os opostos, cria a unidade pela qual nós fomos chamados. A unidade cristã, ela não é construída ignorando as diferenças, mas redimindo as diferenças em amor. Não é uma uniformidade forçada, mas vai ser uma comunhão transformada.
Por isso, quando a gente olha Neemias 3, com tantas pessoas, tantos nomes e tantas ações, a gente não pode deixar esse texto passar. Porque é ali que nós entendemos que Deus não nos pede para deixar de ser quem nós somos, mas para sermos quem nós somos a serviço do reino. Jesus cuida do coração de cada um e, ao mesmo tempo, nos une em um só corpo. Ele é o autor da fé individual. Mas ele é o arquiteto, o dono da unidade eterna. E nele nós somos plenamente vistos e plenamente amados e eternamente ligados. Neemias nos mostrou que Deus não reconstrói apenas estruturas, ele reconstrói o povo. O muro, ele se fechou. Neemias não deixou a obra parar, não porque Neemias era forte, mas porque o povo estava com ele. O povo era forte, a comunhão era uma. Cada um manteve sua identidade, sua história, e a obra avançou. A Bíblia inteira ela vai caminhar nessa direção. Do Éden até a Nova Jerusalém. Deus não escreve uma história de indivíduos que são desconectados, mas de uma família reunida. A salvação é pessoal. E eu vou repetir isso novamente. Mas o reino é coletivo. Cada um responde diante de Deus. Mas o céu, ele nunca vai ser um ajuntamento de pessoas solitárias que foram redimidas. Imagina, cada um cantando uma coisa, seu Paulo Silas, ia ficar esquisito. É um povo reconciliado, um corpo bem ajustado, uma família restaurada. E ninguém chega ao céu como ilha, a gente chega como corpo. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para fazer algo maior pela obra dele. Deus não está te chamando para trabalhar mais. Deus está te chamando para se achegar mais. Talvez o muro que precise ser construído não seja o de pedra, mas um muro de relacionamento. Talvez você precise olhar para o lado e sorrir novamente para quem não sorria. Talvez seja, ou como um irmão me disse uma vez, não fale tanto talvez. O Espírito Santo hoje está te convidando a viver aquilo que viveremos plenamente na eternidade. Comunhão, unidade e amor sem reservas. Nós vamos cantar um louvor. E enquanto nós cantamos esse louvor, eu queria fazer um convite diferente aos irmãos. Vou pedir que os irmãos estejam de pé para a gente cantar juntos. Mas, normalmente, a gente tem o apelo, né, para que venha aqui à frente, para que você aceite Jesus, para que você seja reconstruído. Nós vamos cantar um louvor que se chama Corpo e Família. E esse louvor, ele fala da unidade, do corpo, da família. Não é sobre uma amizade imediata, é sobre a gente reconhecer que a gente faz parte do mesmo corpo. É sobre quebrar barreiras invisíveis. E aí eu quero fazer um convite para você. Que nessa hora, você olhe para o lado e você reconheça alguém que você não conhece. E você vá para perto dessa pessoa cantar esse louvor com ela. Às vezes a gente fica nos mesmos grupinhos, nos mesmos cantinhos. Vai até alguém que você não conhece, diga bom dia, abraça essa pessoa e cante esse louvor.
fazer diferente. Diga para quem você se chegou o seguinte: você não caminha sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Cante com o corpo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Jesus. Fale para a pessoa do seu lado: eu preciso de ti, querido irmão. Precioso para mim é você, querido irmão. Nós somos corpo, somos uma família. Em Cristo nós pertencemos. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar a Deus, colocando esse culto, essa família que é a nossa igreja diante do Senhor. Senhor Deus,
Nós estamos aqui diante de Ti do jeito que somos, com histórias diferentes, com feridas diferentes, com caminhos diferentes, mas hoje o Teu Santo Espírito nos lembra que não caminhamos sozinhos. Pai, Senhor, nós confessamos, muitas vezes preferimos nos proteger do que nos conectar. Preferimos nos isolar do que nos envolver. Preferimos ter razão do que ter comunhão. Perdoa-nos, Senhor. Cura em nós o individualismo que nos afasta e a dureza que nos impede de amar, de viver essa unidade. Senhor, ensina-nos a viver como um corpo, como uma família, como povo Teu. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos conhece pelo nome e ainda assim nos chama para andar juntos. O Senhor cuida do nosso coração individualmente e nos une pelo Teu amor perfeito. Senhor, nós hoje entregamos a Ti nossos muros interiores, nossas resistências, nossos medos. Faz de nós, Senhor, uma igreja viva, ajustada, unida, uma só família, onde ninguém é invisível, ninguém caminha sozinho. Que nós saiamos dessa manhã, ó Deus, diferentes, mais sensíveis, mais próximos, mais parecidos contigo, Senhor. Recebe a nossa vida, a nossa comunhão, porque nós somos Teu corpo, nós somos Tua igreja, nós somos Tua família e tudo entregamos a Ti. Oramos assim, no nome do nosso amado e querido Jesus. Amém. Amém.